Eu lembro que antigamente era uma parada assim muito diferente você participar de um ano novo quando você era crente, porque eu vivenciei esse tipo de coisa. A gente era meio que obrigado a estar dentro de uma igreja na hora que o relógio virasse entre 11h59 do dia 31 de dezembro e meia-noite, 0h do dia 1º, você tinha que estar dentro da igreja e, se possível, aliás, não, era obrigado mesmo, estar de joelhos, beleza? Aí a galera estava lembrando que na época da sede antiga, teve uma época antiga da sede antiga, não sei se você sabe, a nossa igreja já foi em outro lugar que não era aqui, era dentro do condomínio ali, né, pertinho da casa dos Trigêmeos. Quem conhece os Trigêmeos aí, em frente à casa dos Trigêmeos. Aí parece que dali dava para ver todos os fogos assim, e a criançada doida para ver os fogos, e os adultos falando, ajoelha, ajoelha. Porque você era obrigado, meu irmão, a ficar de joelho ali na virada do ano. E a gente entende, o que é maneiro é o seguinte, cara, que a gente chegou à conclusão que a mudança do dia 31 para o dia 1º é a mesma mudança para qualquer outro dia, e nada é diferente na verdade. É claro que essas datas podem servir para algo positivo também, que é você lembrar daquilo que Deus fez na sua vida, coisas boas. Então assim, tem coisas boas que tem que ficar, e tem coisas boas que a gente pode construir novas de repente, beleza? E aquilo que não é necessário, a gente pode tirar da nossa vida. Então provavelmente você passou a virada do ano aí na casa de alguém, ou com a sua família, e talvez tenha sido legal, ou dormiu cedo, como qualquer dia que você pode dormir cedo também, é vantagem. Quanto mais velho você fica, mais vantagem você vê em dormir cedo. Mais novo não, você vê vantagem em dormir muito tarde. Galera, essa mudança é uma mudança interessante na nossa vida, e a gente tem que estabelecer diante da palavra de Deus aquilo que é prioritário na verdade. Então, vou te dar um outro exemplo. Muitas vezes quando a gente experimenta o Evangelho de Jesus, a gente percebe que nem tudo é pecaminoso. Então essa parada, por exemplo, da gente estar num lugar e celebrar o Ano Novo, tudo mais, não é necessariamente pecaminoso. A gente pode fazer isso na nossa casa, desde que a gente foque no Evangelho de Jesus. Existiu uma mudança também do meu tempo passado para o tempo presente em relação a time de futebol. Vou te dar um outro exemplo para ver se você se entra na sua mente. Antigamente, os crentes achavam que lance de futebol era tudo pecado. Então, você não via crente com camisa de futebol, você não via crente assim, até via, mas era um pessoal meio mais ou menos. Você não via um crente raiz assim, torcendo para um time de futebol e tal. Hoje, cara, se você vem aqui domingo, você vai ver uma galera, né, cada um com um time diferente. Então, assim, torcer para um time de futebol não tem problema. Participar de uma festa como essa não tem problema. Mas o problema é quando a gente coloca a nossa esperança em coisas que não são a verdade do Evangelho. Então, por exemplo, eu imaginar que simplesmente por um calendário que foi inventado por seres humanos, que tudo que aconteceu no passado ficou para trás, porque mudou o ano de 2025 para 2026. Você está ligado que tem culturas que nem celebram o Ano Novo nessa data, né? Celebram em outras datas. Por exemplo, o calendário judaico é diferente do nosso, o calendário chinês é diferente do nosso. E aí, como é que as coisas funcionam? Ah, muda só para o chinês e não muda para mim, ou muda para mim, não muda para o chinês, e muda para mim, não muda para o judeu. Na verdade, galera, o que muda a nossa vida é a gente, se colocar diante da palavra de Deus, diante de Jesus, e a gente entregar o nosso coração verdadeiramente. Então, por exemplo, na parada do time de futebol, agora eu vou mexer com vocês, porque lance de Ano Novo eu acho que estava tranquilo para vocês, mas time de futebol já mexe um pouquinho mais às vezes. Saca só, ainda que a gente perceba que não há um pecado necessariamente você torcer para um time de futebol, e eu tenho camisa de time aí, eu tenho a camisa de um time aí, que eu não vou citar o nome do time, mas eu tenho, e uso muito raramente, mas uso. Pode haver um lado de idolatria nessa parada com o time de futebol, por exemplo. Vou te dizer quando. Eu
torço para um time de futebol? Torço mais ou menos. Por quê? O time que foi campeão da Libertadores, agora, recentemente, alguns dias atrás, você acredita que estava passando a final do... Eu digo que eu sou flamenguista. Estava passando a final do Flamengo e final da Libertadores. Era Flamengo nem sei quem. Era Flamengo quem? O quê? Palmeiras. Você vê, eu já estava até... Nem lembrava que era Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, a final agora. Sabe o que aconteceu? Na hora do jogo, eu dormi. Estava tendo a final e eu deitado na poltrona assim. Aí, graças a Deus, parecia um feriado mundial, né? Que estava ninguém na rua. Não, primeiro, antes, eu fui ao mercado e fui comprar carne. O cara, o açougueiro, não queria nem me vender nada, porque estava com ódio de mim. Eu era a única pessoa dentro do mercado comprando carne, ele querendo assistir o jogo do Flamengo. Aí ele me deu umas 10 desculpas assim para não me vender, e todas elas eu rebati. Ele falava assim: eu não sei o preço. O preço está aqui. Aí eu não sei o código. O código está embaixo do preço. Aí ele: não sei se essa carne vem sem o aplicativo. Eu tenho o aplicativo. Aí por fim ele resolveu me atender. Voltei para casa, botei no jogo lá, meu filho assistiu, dormi. Acordei depois, foi um tempo maravilhoso. Aí depois o Flamengo ganhou, beleza, tal. Cara, eu soube depois que uma multidão de pessoas foi receber o time do Flamengo no meio da rua, num sol terrível, e para matar a pessoa de insolação, uma galera para ver uns caras em cima de um carro, trio elétrico, sei lá. O que é isso, gente? Qual é a finalidade disso? Para que serve isso? Se você foi aí, me dá um abraço aí no final do culto. Então, aí esse nível, eu já acho que é um nível exagerado. Aí já pode ser perigoso. Aí você tem que examinar o seu coração. Tá ligado? Quando a gente troca de um ano para o outro, não tem nada mágico nisso. Mas o fato da gente reavaliar a nossa vida e colocar algumas prioridades, cara, coisa boa. Na verdade, a gente tem que fazer isso todo dia. Examinar o nosso próprio coração todo dia, ver aquilo que está errado, tirar, e ver aquilo que é certo e investir. Só que a gente não faz quase nunca, espera para esse início de ano. Jesus vai mostrar para os seus discípulos nesse texto o que é prioridade. Então, o que eu gostaria? De no primeiro up do ano, a gente avaliar o que é prioritário, mas dentro da ordem de Jesus Cristo. Tranquilo? A gente está no Evangelho de Marcos, então, capítulo 3, e a gente vai ler o verso 13, 14 e 15 agora. Todo mundo está com o texto aí aberto? Diz assim a palavra de Deus: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e exercer a autoridade de expulsar demônios. Até aqui, amém. No dia 29 de dezembro de 2013, alguém nasceu em 2013 aqui? 2013, alguém nasceu em 2013 aqui? Nasceu mesmo? Pô, que legal. No dia 29 de dezembro de 2013, eu preguei nesse texto aqui na igreja. Foi a primeira vez que eu preguei na igreja. Aí preguei justamente nesse texto aqui, com esse fundamento aí de ano novo e vida nova, entre aspas. Galera, olha só. Jesus começa o ministério dele, e a gente está no iniciozinho do Evangelho. João Batista aparece, anuncia Jesus, Jesus começa o ministério, batizado, e agora ele vai chamar 12 pessoas que são chamados de apóstolos. Mas o chamado dessa galera é o mesmo chamado que a gente tem. Num primeiro momento, existe uma diferença entre nós e os apóstolos, que é em uma especificação. Os apóstolos viram Jesus. Beleza? Então, os apóstolos são diferentes de nós, porque eles viram Jesus, eles são testemunhas oculares. Tirando isso, eles são iguais a gente, porque a gente entende que o chamado de Jesus para eles é o chamado que eles deixaram para os seus discípulos, que deixaram para os seus discípulos, que deixaram para os seus discípulos, e eu teria que fazer essa conta uma centena de vezes, e a conta chegou até a gente. Então foi assim, começou com 12, e aí depois foi para 70, e depois foi para 500,
e depois eram 5.000 convertidos, depois 8.000, depois 20.000, e agora a gente tem aí no mundo todo, sei lá a quantidade de cristãos que tem. Só uma inteligência artificial pode dizer essa resposta para a gente, mas não agora, beleza? Você não vai consultar a inteligência artificial agora. O Evangelho chegou para você, e a diferença é que você não viu Jesus, mas Jesus diz que você é mais feliz do que os apóstolos. Olha que doideira! Jesus diz que você é mais feliz do que os apóstolos por 2 motivos. Porque você não viu a Jesus, isso é motivo de felicidade, porque a sua fé é maior do que a fé desses apóstolos. Então Jesus diz que mais felizes são aqueles que não viram Ele, mas que creram. E Jesus diz que você é mais feliz porque você recebeu o Espírito Santo de Deus. E Jesus disse que isso era uma vantagem. Então ele diz assim, olha, é vantajoso para vocês, é melhor para vocês que eu vá para o Pai, porque eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo. E se eu enviar o Espírito Santo a vocês, poxa, essa obra vai ser completa. Então hoje a gente vive num momento talvez melhor do que o momento dos apóstolos. Jesus diz até que aqueles que eram seus discípulos fariam obras maiores do que as obras que ele fez. Então você está entendendo? Olha só, o texto está falando do chamado para os apóstolos. Você poderia dizer assim, não, isso aqui é só para os apóstolos. A diferença que há entre você e os apóstolos é que você não viu Jesus pessoalmente. Mas isso é vantajoso de acordo com o critério de Jesus. Porque você tem mais fé a ponto de crer sem ver, e mais, você recebeu o Espírito Santo, que Jesus diz que é aquele que vai caminhar do seu lado todos os dias da sua vida, o Consolador, o Confortador, o Incentivador, Encorajador, é o Espírito Santo, beleza? No chamado de Jesus para os seus discípulos, que nos envolvem também, ele coloca 3 situações que a gente tem que estar ligado para esse ano e para todos os outros, para o resto da nossa vida. A primeira lição desse texto é a seguinte: nós devemos estar com Jesus. Olha só, Jesus chama 12 caras, que são caras totalmente diferentes. Eu tenho assisti já tudo, Harry Potter. Tá ligado? Sabe o que é Harry Potter? Beleza? Porque eu pretendo fazer uma viagem, e aí, se Deus permitir, eu vou para Disney, levar os meus filhos. Aí eu vou ser o Harry pobre na Disney. Vai ter o Harry Potter e eu sou o Harry pobre, lá na Disney, de São Gonçalo para Disney e tal. Aí eu fui obrigado a assistir essa saga, né, do garotinho e tal, Harry Potter. No Harry Potter você tem um grupo ali de garotinhos que são os mais escolhidos ali, né, que é não sei quem, mas o Harry Potter. É Hermione, não é? O outro garotinho, quem sabe o nome dele? Rony, isso. Rony o quê? Weasley. E Hermione, já falei, né? Rony e o Harry Potter. Essa galera aí é tipo assim, a galera que, eram os futuros mágicos, sei lá, a galera que era sinistra. Aqui você pode imaginar assim, poxa, Jesus chamou os apóstolos, que eram os caras que iam andar mais pertinho dele, e tem 3 ali realmente que são mais próximos. Não é por acaso, meus irmãos, eu assisti o filme, só que com as lentes da Bíblia, né? Tem muita coisa ruim no filme, a gente tem que aprender a engolir e cuspir. A vida é assim, beleza? Se entra um mosquito na tua boca, você não engole, você cospe. E se você coloca um prato de comida e, né, pega uma coisa boa, você mastiga e engole. Então a gente tem que fazer assim na nossa vida. Eu assisto Harry Potter, o que eu faço? Cuspo o que não presta e engulo o que é legal. Então tem várias referências bíblicas, na verdade. O fato de serem 3 ali, com certeza tem um significado bíblico, aqueles 3 amiguinhos ali, mais próximos ali, com certeza. Tem muitas outras coisas que eu não vou... Tem um malvado, né, que é tipo um diabo lá, aquele cara Voldemort, aquele cara, um cara do mal, um demônio, o cara fica triste porque ele não tem nariz, né, vocês lembram? Aí, eu fico inventando essas coisas para os meus filhos. Onde eu quero chegar?
Quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa assim, pô, essa galera aqui escolhida por Jesus, os escolhidos, o Harry Potter é o escolhido, né? A galera escolhida é a galera que vai ser escolhida para quê? Pô, para andar sobre o mar, para fazer coisas magníficas. Mas olha o primeiro chamado desse pessoal. Então designou 12, verso 14, aos quais chamou de apóstolos. Aí para que ele chamou esses caras de apóstolos? Para estarem com ele. É para isso. Olha só, cara, você é chamado para ser discípulo de Jesus, para estar com Jesus. Tu tá ligado nisso? Esse é o privilégio do chamado. O privilégio do chamado é a gente andar pertinho de Jesus. Imagine que você esteja apaixonado por alguém. Pô, agora ó, ninguém olha para o lado, beleza? Agora eu vou mexer com vocês. Já falei de futebol, hoje é a pregação polêmica. Já falei de Harry Potter. Então, imagine que você esteja apaixonado por alguém, apaixonada por alguém. Pô, estar perto dessa pessoa por quem você está apaixonado é um privilégio. Não é isso, Rafa? Não é isso, Carlos? Cara, cara, é um privilégio você estar pertinho da pessoa que você admira, que você ama. Esses dias eu estava conversando com a Rafaela, cara, ela só fala bem do Carlos o tempo todo. O Carlos é o cara mais inteligente do mundo, ele é o mais especial de todos, e tem que ser assim mesmo, tá certo, e vice-versa, e Carlos vai falar só bem de Rafaela o tempo todo. Você consegue entender? Aqui, o privilégio é estar perto de Jesus. Você tem esse mesmo privilégio, você pode fazer isso. Nesse final de ano, uma influenciadora chamada Lara Santana. Alguém já ouviu, né? ouviu falar dessa moça? Depois você pesquisa aí no Instagram. Depois você pesquisa no Instagram. Lara Santana faz comédia, faz vídeo. Ela surpreendeu o pessoal porque ela falou assim, ó gente, eu vou dar uma dica para vocês que eu começo a fazer todo ano, porque eu iniciou o ano ontem, não é isso? Então vou dar uma dica para vocês. A dica é a seguinte, eu leio a Bíblia todo ano. Aí a menina falou que leu a Bíblia já 11 vezes, vai para a 12ª leitura completa da Bíblia, todo ano ela lê a Bíblia toda, e cada ano numa versão diferente. Então não sei se você sabe, essa tradução nossa aqui se chama Nova Almeida Atualizada. Aí tem uma outra que se chama Nova Versão Internacional. Aí tem uma outra que se chama Nova Versão Transformadora. Aí tem uma outra que se chama Almeida Revista Corrigida. Aí tem uma outra que é Almeida Corrigida Fiel. Aí tem outra, qualquer outra. E ela foi fazendo isso, ó. Tá na 12ª leitura da Bíblia toda. E aí o pessoal ficou surpreso, porque é uma menina assim, que o conteúdo não é cristão, né? Não é assim, conteúdo religioso, mas ela aprendeu isso e falou sobre Jesus, e falou que ama Jesus e conhece Jesus pela palavra. Galera, olha só, as pedras estão clamando esse negócio pra gente, cara. A gente abre uma mídia social que não tem nada a ver e as pessoas falam que estão lendo a Bíblia. E como que a gente não estaria? Você consegue entender? Então, é mais do que conveniente, muito mais recomendável, é um conselho, cara, é algo prioritário para a vida de vocês, que vocês leiam a Bíblia todo dia e leiam a Bíblia, se possível, né, a Bíblia toda, algumas vezes na vida de vocês. Vocês conseguem entender? Os discípulos de Jesus são chamados para estarem com Ele. Como que você pode estar com Jesus? É você sozinho na sua casa, sem magia do Harry Potter, sem varinha mágica, beleza? Você não precisa de nada disso, você só precisa abrir a sua boca e o seu olho e o seu coração e clamar, Jesus, fala comigo, e abrir a palavra e começar a ler, meu irmão. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, que eu me converti, comecei a ler a Bíblia, tinha coisa que eu de primeira não entendia, mas depois, mais na frente, eu fui entendendo. E daqui a pouco, aquilo que era muito misterioso, eu já estava entendendo 70%, 80%. Se você ler a Bíblia com sinceridade, 80% da Bíblia você vai entender. Tem 20% ali que você não vai compreender, mas é para você ir buscando a vida toda e meditando. Você consegue entender? Você começou já a ler a Bíblia nesse ano? A pergunta que eu te faço. Essa menina aí, ó, Lara Santana, está lendo pela 12ª vez.
a Bíblia em versões diferentes. Você tem feito isso? Você já começou a ler a palavra de Deus? Você já pensou em ler a Bíblia toda? O que te falta para isso? Se você frequenta essa parada aqui há mais de um ano, vou perguntar quem frequenta há mais de um ano, tudo bem? Quem frequenta aqui o UP há mais de um ano? Mais de um ano. Levanta a mão aí. Tem gente que frequenta aí que não está levantando a mão. O quê? Você não está sabendo calcular, não é isso? Então, quem frequenta o UP há mais de um ano, já poderia estar com esse gabarito de ter lido a Bíblia toda pelo menos uma vez na vida. Meus irmãos, isso é maravilhoso, você aprender da palavra, você se deleitar da palavra. Você consegue entender? Estar com Jesus não é só ler a Bíblia. Então, olha só, eu estou com Jesus quando eu leio a Bíblia? Não. Jesus disse que vocês vão pregar o Evangelho em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo que eu ensinei, e eu estarei com vocês todos os dias, até o fim. Jesus diz isso, Mateus capítulo 28, verso 18 a 20. Então, Jesus está conosco em todo momento que a gente faz o quê? Que a gente faz discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo que Ele ensinou. Em todos esses momentos, Jesus está com a gente. Então, olha, você se recolhendo no seu quarto, você se recolhendo na sua casa, você lendo a Bíblia e buscando a Jesus, você tem um contato com Ele profundo, de conhecimento, mas você tem também aqui no meio do povo de Deus. Então, o chamado de Jesus é estar com Ele no dia a dia, no lidar das coisas. Você consegue entender? Então, como que a gente faz discípulos? Como que a gente batiza pessoas? Onde que a gente vivencia isso? No nosso contexto, a gente vivencia isso nas células. Então você precisa estar nesse contexto inserido. Você precisa levar o Evangelho de acordo com esse contexto, que é a segunda lição. Olha só o que Jesus diz. Verso 14. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Então, a segunda missão que a gente tem, que é decorrente da primeira, é que isso nos impulsionará a pregar. Segunda lição. Saca só, você está com vontade de pregar? Eu tenho que ficar desanimado, não consigo pregar. Clóvis, eu não tenho amigo de oração, eu não prego para ninguém. Sabe o que está acontecendo? Você não está com Jesus. Infelizmente, é assim, quando você está com Jesus, você fica tão encantado com Jesus, que você tende a pregar naturalmente. É natural, galera, é natural. Quando você está com Jesus, com o coração cheio da palavra dele, apaixonado pela pessoa de Cristo, você encontra as pessoas e você vai falar do Evangelho. Sabe por quê? Porque a sua vida é exatamente isso. E não falar dessas coisas é difícil. Às vezes eu me encontro com algumas pessoas em alguns contextos que elas não são cristãs. Aí eu fico assim, poxa Jesus, será que eu estou forçando a barra falando de você? Porque parece um negócio meio chato, né? Aquele papo de crente chato, que a pessoa encontra com o crente fala de Jesus. Mas cara, você está tão voltado para a palavra de Deus que você pretende fazer isso e que você faz isso sem pretender também. Você faz meio que naturalmente. Você consegue estabelecer uma conversa com uma pessoa que não seja cristã, a ponto dessa pessoa perceber que você ama Jesus Cristo? Entende? Não é tipo assim, forçar a barra, ser chato. É a pessoa entender, cara, que você ama Jesus. Por que eu converso 5 minutos com Rafaela e eu vejo que ela está apaixonada pelo Carlos? É natural, ela nem percebe isso. Mas ela fala, Carlos. O tempo inteiro. É natural. E aí quando você ama Jesus e você está com Ele, você se enche da palavra, cara, naturalmente você prega a palavra. Eu sei que eu sempre tive medo, vou compartilhar um medo com vocês. Eu sempre tive medo de quando eu fosse pastor, eu aconselhasse as pessoas da maneira errada.
Porque olha só, uma coisa é eu pregar aqui na frente, não parece, mas eu estudo. Mas não parece, parece que está, né, no improviso, mas não está não. Eu estudo, então para eu pregar esse texto aqui, eu estudei. Então para mim é cômodo fazer isso, no sentido de que, eu me preparei, eu tive tempo para me preparar, entende? Não fui pego de surpresa, não fui... Imagina, você tocar uma música aqui de improviso. Provavelmente isso vai trazer dificuldade para você, não é? Mas agora, se a gente ensaiou a música, vai ser menos difícil. Fácil não vai ser, fácil não vai ser, mas vai ser menos difícil. Então, chegar aqui e pregar, para mim é relativamente tranquilo pelo fato de eu ter estudado. Mas quando eu estou aconselhando uma pessoa, então eu estou conversando com uma pessoa, e a pessoa me pede um conselho, aquilo ali é um fato novo, tipo assim, nunca pensei naquilo. E aí, qual a resposta que eu vou dar? Meus irmãos, olha só, eu oro durante a semana para conversar com as pessoas e aconselhar as pessoas. Quando as pessoas chegam e me falam alguma coisa durante a conversa do aconselhamento, sabe o que acontece, cara? Vem uma porção de versículo na minha cabeça, sem brincadeira, tipo uma avalanche de, sabe, esse negócio que o pessoal chama de brainstorming, mas é um negócio do Espírito Santo, cara, que vem uma porção de versículo, aí eu penso em uma porção de versículo ao mesmo tempo, eu dou respostas para as pessoas que eu mesmo não tinha. Eu me lembro que quando eu me converti, a minha estratégia era pregar lendo a Bíblia com as pessoas. Então eu chamava uma galera para ler a Bíblia, e a gente lia a Bíblia junto e eu ia explicando. Poxa, cara, como que Deus me capacitava para aquele negócio? Era um negócio impressionante. Eu lia e explicava com 16 anos, com 17 anos, lia e explicava. Assim, qualquer pergunta de improviso na hora. Mas por quê? Porque quando você se aproxima da palavra, a palavra te enche desse jeito, e você tão cheio da palavra, a única resposta que você tem é a Bíblia. Tudo bem? Meus irmãos, quando a gente está com Jesus, a gente naturalmente é impulsionado a pregar o Evangelho, a dizer a verdade. Só que agora é a parte difícil. Saca só, se distrai não. Agora é a parte difícil. O Evangelho é boa notícia acompanhado da péssima. Beleza? Porque olha só, estudando esse texto, eu percebi o seguinte: quando Marcos fala aqui do Evangelho, ele não fala o que é o Evangelho. Ele fala assim, enviar a pregar. Pregar o quê? Não sei. Eu posso dizer para Marcos assim, não sei. Você está falando que eu tenho que pregar, mas eu vou pregar o quê? Não sei o que eu vou pregar. Só que, por que ele não diz o que é pregar? Porque ele já disse antes. E aí, ele vai começar o Evangelho dele com a pregação do Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Aí sabe qual é a pregação? Arrependimento. É a pregação de João Batista. Então ele está chamando para pregar a mesma coisa que foi pregada antes. O que eu quero dizer? Cara, quando você se enche do Evangelho, quando você se enche da presença de Jesus, quando você está com Jesus, você é capacitado a pregar o Evangelho com toda a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é a seguinte: a gente estava doente, e a gente precisa ser curado, a gente estava indo para o caminho errado, e a gente tem que mudar de direção, a gente era cego e precisa enxergar, a nossa vida era outra, na verdade é necessário nascer de novo. Eu já contei essa história 200 vezes, mas hoje eu estou com tempo, é o primeiro dia do ano. Poxa, uma vez eu fui doar sangue, aí não queria tal, aí recebi depois uma carta na minha casa. Eu tinha tido contato com um vírus, que era um vírus que podia matar a pessoa. E aí eu recebi essa carta, não esperava, só que a carta não dizia o que era. Dizia assim, você tem que ir lá para o instituto tal e comparecer tal hora. Fui eu para o tal instituto. Quando eu dei a carta na mão da atendente, ela olhou para minha cara tipo assim, vai morrer, coitado, não sabe. E eu achei aquilo estranho, cheguei diante do médico, dei a carta e ele falou assim, Clóvis, então, eu tenho uma notícia ruim e uma boa para você. A notícia ruim é que você teve contato com um vírus que
poderia ter te matado e que poderia estar no seu organismo até agora. Mas a notícia boa é que você foi curado, sem você ter feito nada, você foi curado. O que tinha no meu sangue era o antígeno, né? A marca Bom, enfim, não vou explicar. Não estudei biologia suficiente para explicar. Depois Thiaguinho vai fazer uma explicação melhor para vocês. É tipo assim, meu corpo reagiu e foi curado. E aí fica aquela marca lá. Cara, olha só, naquele dia eu agradeci a Deus por uma coisa que eu não sabia que tinha acontecido, que era uma coisa muito ruim na verdade. Entende? Quando você diz assim, você é curado e você não diz do que, a pessoa, não vai entender. Então o evangelho tem que apontar para o arrependimento, para o erro. Galera, a nossa vida está errada. A gente tem que mudar de direção, a gente precisa se converter, é necessário nascer de novo. É isso que diz a palavra de Deus. Então tudo vai mudar. Aí o evangelho vai desafiar a gente não ser o que a gente era. Então não é só assim, os tabus da nossa realidade, da nossa cultura, não. É a opção sexual, é isso, com certeza. Mas é muito mais, é relacionamento com dinheiro. Vai mudar, agora o dinheiro não é mais meu, beleza? Agora a opção sexual não é mais minha. Agora a decisão entre A e B não é mais minha. Tudo pertence a Cristo. É isso que Jesus requer. Esse é o evangelho de verdade. Então a minha carreira não é mais minha. E aí a minha manhã não é mais minha, as minhas férias não são minhas. E aí a minha casa não é minha. E aí, cara, a minha mente pertence a Cristo. Meu coração a Ele. Consegue entender? Esse é o desafio do evangelho. Então, a gente é chamado a pregar, mas não é pregar a boa notícia desacompanhada da péssima. A péssima é a seguinte: existe inferno, existe condenação, todo mundo vai ter que prestar contas da sua própria vida diante do justo juiz, o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia anuncia um juízo final. E agora, quando você estiver diante de Deus, o que você vai fazer? Eu preguei no culto de Natal aqui da igreja. Não sei se você se lembra. No culto de Natal que as crianças cantaram, tal, foi maneiro pra caramba. Mas preguei nesse dia. Tinha um amigo meu vindo de Brasília. Aí a curiosidade é a seguinte: não sabia que ele vinha, encontrei com ele aqui no culto e depois eu levei ele para comer a pizza lá na minha casa. Ele é filho de um pastor que pregou no dia que eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Ele é filho desse pastor. E aí foi assim, cara, eu entrei numa igreja que eu nunca tinha entrado na minha vida, e eu ouvi o evangelho, só que eu ouvi o evangelho na pressão. Eu não ouvi o evangelho assim, Jesus é amor, Jesus ama todo mundo, grande coisa. Não, eu ouvi o evangelho assim, vai ter um dia que você vai estar cara a cara com Deus. O que você vai dizer? O que você vai apresentar para Deus? Você entende? Você vai ter que prestar contas da sua vida. Ele deu a vida para você. Ele é o Deus que deu a vida para você. Agora você vai ter que prestar contas para Ele. Como é que você vai fazer? Naquele dia, meu irmão, me arrependi, entreguei a vida a Jesus e tal. Entende? Então Jesus nos chama para isso, para pregação de verdade. Só que você só tem coragem para fazer isso se você tiver dado o primeiro passo. Então, olha só, a ordem bíblica aqui altera os produtos. A ordem dos fatores aqui altera o produto final. Você precisa estar com Jesus para você ter coragem para pregar o evangelho de verdade. Consegue entender? Você precisa estar coladinho com Jesus para você ter coragem para pregar o evangelho na UF, na UFRJ, na UERJ, no seu curso pré-vestibular. Para dizer para aquela galera lá que acha que a carreira é Deus, dizer que isso é secundário, que em primeiro lugar é o reino de Deus e a sua justiça, e o resto vai ser acrescentado. É assim, meu irmão. Tem que ter coragem para fazer isso. Como que você tem coragem? Estando com Jesus. Terceira e última lição desse texto: a nossa batalha espiritual. Porque olha só o que Jesus diz: então designou 12, aos quais chamou-os de apóstolos, para estarem com ele, para enviar a pregar, que é a segunda lição. Então estar com Jesus é a primeira.
Quando você está com Jesus, você fica tão apaixonado por Ele que você prega, mas prega o Evangelho todo de verdade. Para isso você tem que conhecer o Evangelho, você tem que ler a Bíblia toda. Depois, verso 15, exercer autoridade de expulsar demônios. Que coisa esquisita. Por que Jesus não falou outra coisa e falou expulsar demônio? Não é? Você não lê a Bíblia assim, não? Tipo assim, por que Jesus falou isso? Cara, Jesus podia ter dito tanta coisa. Jesus poderia ter dito assim, para estar comigo, pregar o Evangelho e batizar. Seria a consequência, né? Você está com Jesus, você prega e aí você vai lá e batiza. Você está com Jesus, você prega e as pessoas se convertem. Você está com Jesus, você prega e você expulsa demônio. É o que Jesus diz aqui. Não é estranho? Por que Jesus está dizendo isso? Porque se você toma essa posição de estar na presença de Jesus como um amigo, se você aprende com Ele, se você se deleita na palavra de Deus, se você, cara, ama a presença de Jesus e apaixonadamente prega o Evangelho, o inferno se levanta. É isso, o inferno se levanta, e se levanta literalmente. Eu lembro que uma vez, cara, eu fiz um jejum, e aí, tava buscando bastante. Galera, eu cito algumas coisas assim, vocês me perdoem, é o exemplo que me vem à mente, eu não sou melhor, cara, sou igualzinho a vocês, beleza, você me conhece. Uma vez eu estava fazendo um jejum, aí eu estava na onda de jejuar, e estava jejuando bastante. Eu fiz um jejum pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, para a glória de Deus, fiz um jejum de alguns dias. Aí eu lembro, cara, que no dia que eu fui entregar o jejum, eu bati com o carro, arrebentei meu carro, arrebentei o carro de uma pessoa, e aí, cara, olha só, buscando a Deus, orando o dia todo, e fazendo jejum, e trabalhando, meu irmão. Eu fazia jejum trabalhando. Por quê? Porque é a vida, é assim, entendeu? Você não tem que tirar férias para fazer jejum. Então, eu tinha que ir trabalhando, jejuando, ficava o dia todo dando aula em jejum, e orando o intervalo que tinha, na hora que eu ia comer, e orava, e lia a palavra e tal. E aí no dia que eu fui entregar meu jejum, arrebentei meu carro, arrebentei o carro de outra pessoa, prejuízo, tempos sem carro. Quando você busca a Jesus, o inferno se levanta contra você. O inferno tem se levantado contra você? Você já viu alguém endemoniado na sua frente? Cara, talvez você só não sabe identificar, né, que a pessoa está endemoniada. Mas você já sofreu oposição? Tipo assim, já foi perseguido por alguma coisa de Jesus? Não é perseguido, né, por uma coisa que você fez de errado, mas por uma coisa que você fez de certo. Você já foi perseguido por amar Jesus? Você já foi hostilizado, humilhado por amar Jesus alguma vez? É a consequência natural. Senão, a gente tem que refazer essa continha toda. Sabe quando você erra uma coisa no cálculo assim, que você tem que voltar e refazer aquele cálculo todo? Que você errou, tem alguma coisa básica ali que você deixou passar, e aí você tem que voltar e reaprender. Então, se você não tem sofrido oposição, se você não vê gente endemoniada se levantar contra você, se você não é hostilizado, humilhado, perseguido, nada disso, possivelmente você não tem dado esse primeiro passo, que é estar com Jesus. Você consegue entender? Olha só, recentemente eu estava conversando com uma galera aqui do UP, e a galera me falando assim, Clóvis, eu acho que o UP está desanimado, eu acho que a galera está desanimada. Beleza, meu irmão, começa por você. Como é que a gente vai mudar essa parada? É a gente estando com Jesus, é a gente sozinho, eu sozinho, você sozinho, é a gente sozinho primeiro, aí depois a gente faz junto. Mas a parada tem que começar com a gente, com o nosso próprio coração. Meu irmão, o ano está começando, então esteja com Jesus, viva colado com Ele. Poxa, pregue o Evangelho com coragem, enfrente os demônios e expulse os demônios. E não vai ter nada melhor do que isso, cara. Você vai ver que essa parada é maravilhosa. Aí eu lembro que eu bati com o carro, fiquei sem carro um tempão. Graças a Deus orei,
né? Por isso também, a pessoa em quem eu bati o carro, né? O meu carro, eu bati no carro da pessoa, o seguro, que era meu, graças a Deus, consertou o carro da pessoa rapidinho, uma semana, ou muito pouquinho. E aí o meu carro ficou meses aí, né? Seu irmão passou por isso recentemente, bateu com o carro, viu quantos meses demora para consertar. E aí meu carro ficou meses consertando. Aí sabe o que eu fazia? Vinha para a igreja de ônibus de São Gonçalo. Pegava ônibus, vinha jejuando. E aí chegava aqui, meu irmão, feliz da vida. Por quê? Porque eu ia estar na presença de Jesus. Porque eu ia estar com Jesus, eu ia ouvir mais da palavra, eu ia aprender a viver com Cristo. Cara, você sabe, você tem noção do privilégio que você tem de caminhar numa igreja que prega o evangelho, que conhece, né, as coisas de Deus, que ora, que jejua, que levanta clamor, que faz retiro de carnaval. O que te impede de ir para o retiro? O que te impede de viver o evangelho, com o mínimo de sacrifício possível? Por que seu nome não está na lista de espera lá, se já não teria que estar na lista do retiro? Por que você não jejua junto com a igreja? Por que você não faz um plano de leitura bíblica? O que está acontecendo, meu irmão? Beleza? Se você fizer isso, os demônios vão se levantar, mas você vai ter autoridade para expulsar esses demônios. Então, essa aqui é a parada. Jesus nos chama para viver pertinho dele. Essa glória é maravilhosa, isso nos encanta pregar. E aí, pregando o evangelho, os demônios lá da UF, da UFRJ, do cursinho pré-vestibular, da UERJ, do seu trabalho, da sua casa, que às vezes, infelizmente, vão se levantar, da vizinhança, vão se levantar. E aí você vai expulsar esses demônios em nome de Jesus, e a galera vai se converter. A galera vai se converter, meu camarada. E aí, poxa, a gente vai viver essa felicidade. Qual é o chamado para você hoje? Cumprir essa missão. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para viver diante de Deus, tem muita coisa melhor. Dê o primeiro passo, o resto é consequência. Você não é chamado para expulsar demônio, você não é chamado para pregar o evangelho, você é chamado para estar com Jesus. Esteja com Ele, e aí você vai fazer isso consequentemente, gradativamente. Com certeza você vai fazer, é assim, amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, por quem Tu és, por esse ministério, pela galera que veio. Senhor, aviva essa galera a estar contigo, Te buscar de todo o coração. Muda o nosso coração, Senhor, me incluo no meio desses irmãos. Muda o nosso coração, Senhor, transforma, aviva, renova, traz para perto, Senhor, ajuda a gente a tomar a decisão correta. Eu tenho certeza na Tua palavra, convicção que é assim, Senhor. Se a gente estiver contigo, o nosso coração vai ser impulsionado a pregar o Teu Evangelho. Pregando o Teu Evangelho, os demônios vão se levantar. Mas corajosamente a gente vai expulsar esses demônios em Teu nome, Senhor. Individualmente, cada pessoa que está aqui, Senhor, cada nomezinho que está aqui, cada coraçãozinho que está aqui, Senhor, convence essa galera de que isso é possível, assim como você fez com aqueles discípulos que eram tão jovens quanto esses que estão aqui, Senhor. Faz de novo, Senhor, renova a Tua igreja, Senhor, ajuda a gente a ter coragem de viver o Evangelho verdadeiramente, Senhor. Não deixe a gente perder tempo nessa vida, por favor. É o que a gente pede em Teu nome. Amém.